Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a última das 5 aulas que a gente está fazendo através do projeto Movimentar, feito numa iniciativa do governo do estado de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer aí. E nessa sessão, que é a última das 5, nós vamos falar de treinamento de força voltado ao rugby. O que a gente deve fazer, como a gente deve treinar, quais são os objetivos e quais são as propostas aí para as nossas equipes. Então, vamos lá. A força no rugby, para entender o que a gente precisa treinar, o que a gente tem que desenvolver, a gente tem que pensar em quais são as exigências do jogo de rugby, certo? Para ver se eu tenho que ter estímulos de força pura, estímulos de hipertrofia, quais são os adequados para cada fase da temporada, o que treinar, né? Que treinar a força pura, a potência, quais são as capacidades dentro da alta gama de coisas que a gente pode treinar dentro do treinamento de força. Então, o que a gente vai escolher dependendo do período que a gente está, dependendo do grupo que a gente tem. E como treinar, quais são os métodos que a gente pode aplicar para desenvolver as capacidades necessárias e que envolvem o jogo de rugby. Então, vamos lá. Treinamento de força. O que os autores falam sobre isso? Que o treinamento de força é um termo que abrange uma ampla gama de métodos e modos de treinamento e envolve os músculos do corpo que devem se mover contra uma resistência externa, certo? Seja ela o próprio piso, seja um adversário, seja uma carga, dependendo do esporte. E o rugby de performance requer altos níveis de força e potência muscular. E o treinamento de alta intensidade com pesos demonstrou bons resultados em jogadores de rugby de elite. Já publicações antigas, do começo dos anos 2000, que já citavam a importância do treinamento de força dentro da modalidade do rugby. Então, o treinamento de força para o rugby deve ser introduzido para atender às demandas comuns no rugby. Tamanho, que é uma vantagem, um tamanho corporal superior, força máxima e potência. Isso fornecerá ao treinador informações para elaborar um programa de treinamento físico. Isso a World Rugby fala em seus guias, eu retirei esse ano essa referência. E altos níveis de força e potência são indicadores chaves do desempenho bem-sucedido do rugby. Uma das melhores maneiras de desenvolver essas qualidades físicas é o treinamento com pesos, a musculação. Visto que o rugby é um jogo físico, ser maior e mais forte que seu oponente pode ser uma vantagem. O técnico precisa entender que tipo de treinamento com pesos usar e quando utilizá-lo para garantir que as necessidades físicas do jogador sejam atendidas adequadamente. E para isso também a gente precisa fazer testes e estar sempre observando e acompanhando a nossa equipe. Então, a nossa preparação física, falando de qualquer aspecto, mas principalmente do treinamento de força, ela tem 2 objetivos primordiais. Uma é reduzir o risco de lesões. O treinamento de força, treinamento com pesos, tem muito benefício para reduzir o risco de lesão, desde por hipertrofia, no qual a sua massa muscular te protege de choques mecânicos, até envolvendo força pura, propriocepção. Então, essa é uma das vertentes que devem ser sempre observadas na preparação física. E a segunda é elevar as capacidades físicas de força, de potência, de velocidade, a gente quer elevar elas, certo? Para quê? Para ter melhoria do desempenho em habilidades específicas. Então, eu quero aumentar a minha força pura do jogador. Para quê? Para realizar o quê? Para realizar scrums, para realizar mauls, para realizar tackles. Eu preciso aumentar a potência dele para entrar em contato, para carregar a bola, para dar um sprint, certo? Então, é isso que a gente quer com o treinamento de musculação, treinamento de força, elevar essas capacidades para transformar elas em melhoria de desempenho em habilidades específicas, não meramente a força pela força. E isso para atender as demandas do jogo. Então, eu preciso tentar começar a entender quantos scrums o meu primeira linha forma, quantos scrums a minha segunda linha também faz, quantos lines a gente faz, para ter que atender essas demandas do jogo e ter um balanço bom de volume e intensidade dentro dos nossos treinamentos. Então, na musculação, a gente procura superar uma resistência para produzir movimento. Inicialmente, eu posso começar com jovens atletas treinando uma flexão de braço, está superando a resistência do próprio corpo. E depois, conforme ele vai se adaptando, ele vai melhorando a sua capacidade, eu posso introduzir pesos, né, e colocar um supino reto com uma sobrecarga maior. Então, a gente supera essa resistência para produzir movimento. Isso vão gerar adaptações e ajustes no nosso organismo. De que natureza são essas adaptações e esses ajustes? São de
natureza neural, ou seja, inicialmente, especialmente nas 12 primeiras semanas do treinamento de força, o aumento de força se dá mais por fatores neurais, nos quais o que acontece é uma adaptação do seu sistema nervoso central para que você consiga recrutar mais unidades motoras de maneira organizada ao mesmo tempo e conseguir produzir uma força maior. Então, basicamente, seria uma fase do treinamento ou um ajuste gerado pelo treinamento que está ensinando o seu sistema nervoso central a se organizar e produzir cada vez mais força. E a gente vai tendo cada vez mais facilidade quando a gente faz treinamentos de força pura por um longo período, a gente vai tendo mais facilidade de recrutar todas essas fibras em um movimento, certo? Então, são muito importantes essas adaptações e esses ajustes neurais. E a gente também tem adaptações e ajustes anatômicos, ou seja, se eu hipertrofio, eu estou tendo uma adaptação anatômica, um aumento da minha massa muscular para atender as demandas do jogo, certo? Eu mais pesado vou gerar mais momentum em contato, porque eu vou ter mais peso se eu entrar com a mesma velocidade, mas for mais pesado, eu vou ter vantagem. E a gente também tem adaptações fisiológicas. Se a gente está fazendo um treino circuitado, bastante resistência, eu também vou estar gerando adaptações fisiológicas, certo? O meu corpo vai lidar melhor com situações de estresse fisiológico, quando eu tiver com ácido lático e hidrogênio acumulado lá na minha corrente sanguínea, nas minhas células muito alto, eu vou conseguir lidar melhor com essa situação e ter mais resistência muscular para lidar com o jogo num momento lá em que a bola viva for de uma maior duração. As resistências que a gente pode utilizar no treinamento de força, certo? Que a gente pode utilizar como material, como equipamento, para ter benefícios? Então, eu posso utilizar a gravidade, correto? Eu não tenho equipamento no meu clube. Faço saltos verticais, faço flexão de braço com potência, batendo palma. Eu posso usar a própria resistência da gravidade, treino de calistenia, o peso corporal também. Num time juvenil, eu posso usar circuitos calistênicos, flexões de braço. Depois eu passo para fazer abdominais e posso me utilizar de diferentes exercícios e diferentes métodos para utilizar o peso corporal como uma resistência. Posso utilizar pesos livres, certo? Barras, anilhas, halteres, todo esse equipamento da musculação. Os elásticos e resistências variáveis, tem se falado muito nisso hoje. Se eu tenho um elástico, eu posso fazer diversos movimentos e é muito interessante no treinamento. E resistências variáveis, a gente trata não só de elásticos, mas também de correntes. Às vezes a gente pendura uma corrente na barra e conforme eu vou saindo do meu ponto mais baixo, por exemplo, de um agachamento, eu vou tirando as correntes do chão e vou tornando o movimento mais pesado, porque eu estou levantando cada vez mais peso. Isso se dá pelo fato de que em alguns ângulos de movimento eu preciso produzir mais força para conseguir gerar movimento. Então, por exemplo, agachar profundo, abaixo de 90 graus, eu consigo agachar com uma carga inferior à carga que eu agacharia 110, por exemplo. Eu poderia usar uma carga superior para agachar num ângulo limitado de movimento, certo? Porque nesse ângulo, por exemplo, de 110 graus, é o ponto mais forte que a gente tem para produção de movimento no agachamento. Então, ele é um ângulo favorável à produção de força. Então, eu posso usar um elástico ou uma corrente para, nesse ponto, qual eu já saí do ponto mais baixo, que é o mais difícil, e estou a 110 graus, eu tenho mais resistência para levantar, certo? E posso utilizar ainda outros recursos como resistência no treinamento de força. Os objetivos do treinamento de força dentro do jogo de rugby, quais seriam? Gerar maior potência, que basicamente são adaptações neurais. A gente falou em alguns slides atrás sobre essas adaptações neurais. Quando a gente trabalha a potência, a gente gera uma adaptação neural de um grande recrutamento de fibras em um curto espaço de tempo, certo? Isso seria a conversão da potência. A força pura, que é uma adaptação neural, só que é um pouco diferente. É uma adaptação neural que me leva a contrair várias fibras ao mesmo tempo, mas isso de maneira mais lenta. Então, seria um movimento mais lento. Quanto maior a carga que eu estou levantando, certo? Mais lento fica o meu movimento consequentemente. Se eu abaixo a carga, eu consigo aumentar a velocidade de execução do movimento. Então, a força pura é uma velocidade de execução mais baixa, mas contraindo várias fibras, mas é uma adaptação diferente da adaptação de potência. E a gente pode ter hipertrofia, que gera adaptações anatômicas, o aumento da massa, e resistência muscular, que gera também adaptações anatômicas e fisiológicas.
Aqui temos alguns dados relacionados à hipertrofia, porque ela seria interessante para o rugby, o aumento da minha massa muscular. Aqui tem um estudo apresentado por Dutch Pine Hooper, em 2003, que avalia jogadores, uma grande gama de jogadores de diferentes níveis, certo? Então, nesse estudo, eles colocam aqui, ó, no gráfico da esquerda, o peso corporal, né, dos jogadores de rugby union, em diferentes níveis. Ali é primeira classe, ou seja, jogadores que jogam primeira divisão, segunda divisão ao centro e universitário e colegial. O que é a conclusão desse gráfico? Que quanto maior o nível dos jogadores, maior a média de peso corporal que eles têm, ou seja, os jogadores da primeira divisão são mais pesados que da segunda, que são mais pesados que quem joga nível universitário ou colegial. E ao gráfico da direita, em contraponto disso, os jogadores de primeira classe têm menor percentual de gordura, ou seja, além de ser maiores, eles têm um percentual de gordura menor, o que significa que eles realmente são muito fortes, muito pesados, podem chegar a ter 115 quilos, 120 quilos em alguns casos, 125, mas eles têm uma tendência a ter um percentual de gordura menor do que jogadores de segundo nível e de nível universitário. Então, realmente, a hipertrofia é bem interessante para que eles consigam desenvolver uma grande massa muscular e ter um baixo percentual de gordura, tendo um grande peso corporal. Então, na hipertrofia, o aumento do tamanho de um músculo em resposta ao treinamento de resistência é denominado hipertrofia. A hipertrofia é uma adaptação do músculo para reduzir o esforço necessário para superar uma resistência, ou seja, mover uma carga ou o seu próprio corpo. O aumento do tamanho significa agora que o músculo deve ser capaz de produzir maior força, ou seja, uma secção transversa maior do músculo, se ele é maior, ele vai conseguir produzir mais força. E a hipertrofia pode exercer um efeito protetor contra lesões, uma vez que a massa muscular protege o atleta durante choques mecânicos, ou seja, em tackles, entradas em contatos, hucks. Se eu tenho uma maior massa muscular, eu estou protegendo mais os meus ossos e minhas articulações contra esses choques mecânicos. O treinamento de hipertrofia tende a ser maior na pré-temporada do que durante a temporada. O alto volume e a natureza produtora de fadiga do treinamento de hipertrofia o tornam frequentemente mais adequado para a pré-temporada, quando os jogadores estão tentando construir uma boa base de preparação física antes do início da temporada. Isso é muito importante, porque o rugby de altos níveis, quando a gente está num período competitivo e tem jogos muito seguidos, ele gera uma grande quantidade de choques mecânicos, uma grande quantidade de fadiga muscular nos jogos, o que torna primordial que a gente tenha certeza que os nossos atletas estarão recuperados nas temporadas para os próximos jogos. Se eu realizar durante a temporada um treino de hipertrofia, ele é um treino que gera muita microlesão muscular, certo? Então, se eu fizer na semana de um jogo um treinamento muito pesado de hipertrofia, pode ser que meu atleta já entre fadigado e com um nível de microlesões musculares muito grandes no jogo, porque o tempo de recuperação da hipertrofia ele é mais longo do que de um treinamento de força pura ou de potência, certo? E se eu fizer esses treinamentos de hipertrofia muito próximo aos jogos e fazer ele entrar no jogo já submetido a um nível considerável de fadiga, o risco de lesões aumenta muito. Então, durante a temporada, no período competitivo, não se recomenda que se faça muito treino de hipertrofia. Você pode dar algum estímulo ou outro, mas o foco principal do treino não passa a ser hipertrofia e isso deve ser feito num baixo volume, caso haja necessidade, certo? Então, isso é bem importante de levar em consideração. Algumas diretrizes para o treinamento de hipertrofia como objetivo principal são as seguintes: de 3 a 6 séries por exercício, 6 a 12 repetições por série, tempo de descanso entre as séries de 1 a 3 minutos, e a carga utilizada deve ser entre 50% a 80% do RM, isso justamente para atender a essas demandas de 6 a 12 repetições, embora você possa modificar isso, e, por exemplo, algumas vezes dentro do meu treino de hipertrofia eu gosto de desafiar com diferentes coisas, um circuito maior, ou, por exemplo, o maior número de barra fixa em 5 minutos, que leva bastante a fadiga, certo? E a estresse metabólico, que é muito importante para a hipertrofia gerar estresse metabólico. Então, você pode manejar, mas essas são diretrizes gerais. E, prioritariamente, devem ser utilizados exercícios multiarticulares, que apresentam maior transferência para um jogo de rugby, ou seja, um agachamento me é muito mais benéfico na transferência ao jogo do que uma extensora ou um leg press, porque os músculos recrutados são uma área muscular maior
e esses movimentos de agachamento, eles se parecem mais com os movimentos que eu utilizo e que eu realizo dentro do jogo de rugby. Uma entrada no scrum, uma entrada em contato é muito mais parecida com o agachamento do que, por exemplo, com uma cadeira extensora. E as séries devem buscar a falha concêntrica, excêntrica ou isométrica, certo? Eu posso buscar esses diferentes tipos de fadiga e devem gerar fadiga no jogador. Isso é bem importante porque o estresse metabólico ele é muito importante para que a hipertrofia aconteça. Agora, falando um pouquinho sobre a força pura, que a gente entra mais numa coisa específica do jogo de rugby. A força pura é muito importante, se não a coisa das mais fundamentais para que eu trabalhe nos meus jogadores para obter bons níveis de desempenho dentro do jogo. Então, a força pura é a capacidade de produzir energia, e quanto mais força é superada ou resistida em um jogo, mais importante será a força no desempenho daquele esporte. Então, no rugby, a gente tem, muitas vezes por partida, situações nas quais os jogadores realizam movimentos muito próximos à sua força máxima. Dentro de um scrum, numa entrada em contato, de um ruck, muitas vezes eles têm que fazer um recrutamento de fibras musculares muito grande. Então, é importante que a gente tenha diversos estímulos de força pura dentro do nosso treinamento. O rugby é um jogo com muitas grandes forças constantemente aplicadas ao longo da partida. Portanto, o desenvolvimento máximo da força é um aspecto fundamental do treinamento. Taclear, realizar scrums, realizar sprints, etc., envolvem a aplicação de forças muito altas e quanto mais forte um jogador, mais capacidade ele terá de gerar essas grandes forças e gerar vantagem em campo, certo? Isso é palavras da World Rugby. Foi demonstrado que as medições mais altas de força máxima da parte superior do corpo, barra fixa e supino, estão associadas a mais minutos jogados no rugby internacional feminino. Os jogadores internacionais de sevens também mostraram ter maior força da parte superior do corpo, supino e barra fixa, do que seus colegas provinciais que jogavam um nível abaixo deles. Ou seja, pode significar que há uma correlação direta entre bom desempenho no rugby e uma geração grande de força. Os níveis de força têm sido associados à velocidade, agilidade e até mesmo à prevenção de lesões. A força da parte superior e da parte inferior do corpo é necessária, pois o jogo de rugby requer altos níveis de força da parte superior e da parte inferior do corpo para executar as várias habilidades do corpo. O treinamento para a força máxima fará com que os jogadores adaptem seu sistema nervoso e muscular para aumentar a quantidade de força que podem produzir. Os sinais nervosos são enviados aos músculos dizendo-lhes para se contraírem. Com o treinamento de força máxima, a velocidade e o tempo desses sinais nervosos aumentam à medida em que os jogadores progridem no treinamento de resistência. Isso leva a uma maior capacidade do músculo produzir força, certo? Então, dentro da força pura, embora o treinamento de hipertrofia também melhore os níveis de força até certo ponto, os pesos levantados são geralmente mais baixos do que as cargas necessárias para melhorar a força máxima. Algumas diretrizes para o treinamento de força máxima são cargas entre 80% e 100% da repetição máxima do atleta, de 1 a 5 repetições por série, 2 a 5 séries por exercício e 2 a 3 minutos de descanso entre as séries. Então, como a carga que eu levanto é maior, eu preciso dar mais intervalo justamente para que eu possa fazer essa recuperação neural, na verdade. Porque quando eu treino força pura, não são a minha capacidade metabólica e muscular que fica afetada conforme as repetições vão passando. O que acontece é que meu sistema nervoso central já não consegue gerar essa área de grande contração, ou seja, ele perde a capacidade de contrair tantas fibras ao mesmo tempo. Cada repetição que eu faço, ele começa a diminuir o percentual de ativação neural em relação à primeira repetição. Então, eu preciso dar intervalos longos para que meu sistema neural consiga se recuperar entre as séries, para que na próxima série eu consiga gerar de novo a força próxima à minha força máxima, certo? E também tem que utilizar exercícios multiarticulares e de grande transferência, como agachamento, supino e levantamento terra, certo? Sugestão de métodos para força pura. São clusters. O que são clusters? Quando a gente utiliza aquela carga de 80%, que é um pouco abaixo da minha força máxima, o que eu posso fazer? Um cluster que seria o seguinte: eu parcelar uma série de 5 repetições ou que seria uma série mais fadigante e posso colocar uma sobrecarga maior. Então, por exemplo, eu coloco a carga de 80% do agachamento,
tiro a barra do agachamento, faço 2 repetições e guardo a barra. E dou um curto intervalo para que o meu sistema nervoso central consiga se recuperar um pouco, mas não uma recuperação completa, até porque eu não levantei a minha carga máxima. Então, 2 repetições, guardo a barra, 20 a 30 segundos de intervalo, mais 2 repetições, guardo a barra, mais 20 segundos, uma repetição. Eu fiz 5 repetições, mas eu dei um intervalo de 20 segundos entre a segunda e a terceira repetição e entre a quarta e a quinta. São métodos bastante inteligentes que não precisam demandar a força máxima do jogador, ou seja, eu não preciso submeter ele a uma carga perto de 100% nesse treinamento, caso eu esteja perto do período competitivo ou alguma coisa assim, certo? E tem sido muito utilizadas para aumento de força e também de potência muscular. Então, na sugestão de treinamento, o cluster ele pode matar um 2 em 1 dentro de um treino que você quer um volume menor de trabalho, certo? Outra sugestão de métodos para força pura no treinamento do rugby são bisets, no qual o que a gente costuma fazer? Como a gente tem muitos jogadores dentro de uma mesma sala de musculação e um número de equipamento reduzido, cria-se um circuito, né, de um biset, mais ou menos, para que ele realize, por exemplo, 4 repetições de agachamento, saia 1 minuto de intervalo, vai fazer 4 repetições de supino reto, uma carga alta. Mais 1 minuto de intervalo, ele volta a fazer agachamento. Então, entre agachamentos, ele teve 2 minutos de intervalo, assim como ele vai ter 2 minutos de intervalo entre supinos. Mas a gente dá 1 minuto de intervalo entre exercícios, porque são de grupos musculares diferentes e esse intervalo de 1 minuto pode ser utilizado também, nesse caso, que eu vario os grupos musculares, porque atende às demandas do jogo de rugby, certo? Em média, uma vez a cada 1 minuto, eu vou precisar realizar um esforço máximo. Então, isso tem uma alta transferência e uma grande especificidade em relação com o rugby. Exercícios com resistência variável, como a gente falou, correntes, elásticos, coisas desse tipo, nos quais também com elástico me permite colocar uma carga, uma sobrecarga menor. Eu posso utilizar 80% num supino, mas passando o elástico embaixo do banco preso na barra. Ou seja, sem utilizar uma sobrecarga tão grande, eu vou gerar um efeito de força máxima bem interessante nos meus jogadores. Exercícios com amplitude reduzida. O que seria isso? Quando eu estou perto da minha competição ou quando eu estou querendo fazer uma transferência direta de força pura para velocidade, por exemplo, eu posso e devo utilizar exercícios com amplitude reduzida. O que se utiliza muito no rugby hoje é agachamento a 110 graus, porque geralmente no scrum, quando eles entram no scrum e a bola é inserida, eles estão a uma posição de flexão de joelho e quadril de 110 graus, certo? Então isso vai ter uma transferência direta para a mecânica encontrada no jogo de rugby. Também há estudos que dizem que um agachamento a 110 graus, você pode utilizar uma sobrecarga maior do que seria a 90 ou quebrando a paralela, e ele tem uma transferência pela mecânica de movimento maior para movimentos de força pura e velocidade e potência, inclusive. Ou seja, quando o jogador está correndo e ele vê com a bola e ele vê que um adversário está chegando para realizar um tackle, geralmente ele faz uma grande aceleração para entrar nesse contato. E geralmente, quando ele produz essa aceleração, ele não flexiona os joelhos a 90 graus, porque ele está em movimento de corrida, ele flexiona o joelho a 110 graus para trocar de direção ou para acelerar em alguma direção. Então, esse agachamento de 110 com uma alta sobrecarga, ele pode sim gerar adaptações interessantes no que se trata de velocidade e potência para o jogo de rugby. E também exercícios de força máxima isométrica, nos quais eu gero menos estresse articular no meu jogador, caso eu queira fazer uma coisa de força pura dentro da minha temporada. Exemplo, eu coloco um limitador no rack de agachamento, por exemplo, prendo a barra contra isso, e mesmo a maior força que eu empurrar, ele não vai sair do lugar, porque ele está preso numa resistência superior, em um ferro preso. E eu vou lá e executo a maior força que eu posso por 3 ou 4 segundos sem movimentar essa carga, e pronto, terminou meu exercício. Isso também pode acontecer no levantamento de terra. Colocar a barra na altura acima do joelho do jogador, presa, certo? Ela não vai se mexer, eu coloco ela contra um ferro, a barra passada embaixo de um rack de agachamento contra o ferro, e ele produz a maior força que ele conseguir gerar e não vai tirar a barra do lugar.
também é bastante interessante porque ele produz um alto índice de força, é bastante importante para a fase de entrada do scrum, no qual os jogadores entram e têm que se estabilizar por 3 ou 4 segundos até começar a gerar movimento quando a bola é inserida. Então, pode ter uma boa transferência, reduzir o estresse articular do jogador e fazer com que ele atinja altos níveis de ativação neural para gerar bastante força pura. E metodologia búlgara é muito utilizada no treinamento, já faz muitos anos. O que seria a metodologia búlgara? Seria realizar um exercício de força pura, dar um pequeno intervalo ali de 1 minuto, por exemplo, e realizar na sequência um exercício de potência do mesmo grupo muscular para gerar uma transferência entre a força pura que eu realizei e a potência que eu preciso gerar no jogo. Um exemplo seria, faço supino reto, 4 repetições com muita carga, 3 repetições com muita carga, saio e 1 minuto depois faço um supino jogando a bola. Um amigo fica em cima, solta uma bola de 5 quilos, eu trago no peito e lanço para cima, ou seja, eu estou realizando um movimento de alta potência, de alta velocidade. Então, lá quando a gente falou de adaptações neurais, esse treino vai ter muito benefício. Por quê? Porque eu vou precisar fazer uma grande ativação neural para gerar uma contração isométrica máxima, certo? Máxima força, baixa velocidade. E depois eu vou transferir isso para uma ativação neural também bastante grande, mas com um tempo de ativação neural muito rápido e uma ativação muscular muito rápida também. Então, eu vou conseguir ter uma grande evolução em força pura e em potência dentro do mesmo treinamento. Potência, vamos falar da potência agora, que também é a força pura junto com a potência seriam as capacidades mais importantes da gente trabalhar dentro do treinamento de força voltado ao rugby, certo? Então, potência é a força multiplicada pela velocidade ou rapidez de explosão de força que pode ser produzida, certo? A capacidade de desenvolver altos níveis de potência muscular é considerada um componente essencial para o sucesso em muitas atividades esportivas. Em tais atividades, a potência muscular é o principal determinante do desempenho. Assim, se os atletas aumentam seu pico de potência, eles podem melhorar seu desempenho. Ou seja, dentro desses treinamentos, eu preciso achar uma carga ideal para que eu consiga realizar um movimento com um balanço de carga e velocidade para gerar o maior pico de potência que eu possa encontrar, certo? Para ganhar vantagem competitiva sobre os adversários, os jogadores continuamente devem examinar, revisar e melhorar os regimes de treinamento com o objetivo de produzir atletas mais fortes, mais rápidos e mais potentes. Então, potência seria força multiplicada pela velocidade. Para eu aumentar minha potência, eu preciso aumentar minha força máxima, aumentar minha velocidade ou ambos juntos para que eu consiga desempenhar um movimento mais potente, certo? Então, eu preciso olhar para essas duas valências, a minha força e minha velocidade. Por exemplo, em um agachamento pesado, o jogador pode levar alguns segundos para completar o movimento devido à grande força que deve ser superada. Já um agachamento com salto, com uma carga baixa, terá o mesmo padrão de movimento, mas o exercício será concluído em uma velocidade muito maior ou de forma explosiva. Consequentemente, uma combinação de treinamento de força máxima e treinamento de movimento de alta velocidade permitirá que os jogadores aumentem sua potência. Isso dito pela World Rugby, ou seja, é muito importante que eu olhe, sim, para exercícios com uma sobrecarga muito alta, mas é importante também para que eu olhe para exercícios com uma execução muito veloz. Algumas diretrizes para treinar e melhorar os recursos de produção de energia dos jogadores são utilizar uma variedade de pesos de treinamento, pesado, moderado e leve, para tentar atender a necessidade de alta força e de alta velocidade. O treinamento de força deve ser o mais explosivo possível. Mesmo que seja um peso mais pesado, a intenção deve ser sempre movimentar o peso o mais rápido possível. Isso é bastante importante. Mesmo que eu esteja fazendo um levantamento terra com 100% da minha carga, eu tenho que tentar executar esse movimento com a maior velocidade possível. E o peso, a sobrecarga, vai limitar a minha velocidade de execução, mas a minha intenção é executar esse movimento da maneira mais rápida possível. Use tempos de descanso de 2 a 5 minutos. Tempos de descanso mais longos permitirão que uma recuperação maior e uma intensidade de trabalho mais alta, ou seja, eu preciso deixar que o meu corpo recupere para conseguir gerar essa potência alta de novo, senão eu vou estar baixando a potência de trabalho e não vou transferir isso numa melhoria direta da potência. Levantamento olímpico como snatch, clean e clean jerk, né, são considerados bons exercícios de treinamento de força,
já que um peso pesado é levantado de forma explosiva em alta velocidade. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre levantamento de peso olímpico e o rugby, certo? Como eu posso utilizar isso, essas vertentes de treinamento de peso olímpico têm sido cada vez mais utilizadas dentro do treinamento do rugby, de outras modalidades esportivas, inclusive, e como que a gente pode abordar o levantamento de peso olímpico para trabalhar os nossos atletas de rugby. Então, vamos lá. Alguns autores relatam que os levantamentos de peso olímpico, como arranco e arremesso, podem gerar algumas das maiores produções de potência nos exercícios do treinamento de força. Então, vamos lá. Exercícios de LPO produzem alguns dos maiores picos de potência documentados em todos os exercícios de força. As ações do LPO são executadas em 0,2 a 0,3 segundos e a produção do pico de potência é de 4 a 5 vezes maior do que no agachamento tradicional ou no levantamento terra. A natureza de alto nível de força e alto nível de velocidade desses exercícios os torna idealmente adequado para o desenvolvimento de força e potência muscular. Ainda, segundo Newton, exercícios de levantamento de peso olímpico, como arranco, arremesso e suas variações, são perfeitamente adequados para o treinamento específico de velocidade, certo? Então, quando a gente fala de levantamento de peso olímpico, perguntas que a gente deve responder: qual a idade de iniciação? Com quantos anos eu posso começar a executar essas habilidades? Vários órgãos e autores descrevem conceitos de treinamento mais avançado como pliometria, periodização e levantamento de peso olímpico como seguros e eficazes quando usados em programas de condicionamento de atletas jovens. Após um período de treinamento, crianças que praticam os levantamentos de arranco e arremesso apresentam melhorias nas performances de velocidade de salto comparáveis ao treinamento pliométrico e maiores do que quando comparados ao treinamento de força tradicional. Os jogadores devem ser encorajados a desenvolver as técnicas de levantamento de peso olímpico em sua infância e adolescência, para permitir que o desenvolvimento físico e técnico, ocorra simultaneamente. O treinamento deve incluir tanto exercícios para melhoria da técnica, sobretudo na pré-temporada. Portanto, o levantamento de peso olímpico é considerado seguro quando aplicado com a devida supervisão e tem demonstrado ser um método eficaz para melhorar a velocidade e a força em diversas faixas etárias e experiências de treinamento. Então, para isso, eu posso utilizar uma metodologia de iniciação que vise uma baixa sobrecarga e uma aprendizagem dos movimentos. Isso vai ser muito importante. Eu posso começar, tem relatos com crianças de 7 a 8 anos que já realizam os movimentos de levantamento de peso olímpico. Entretanto, eles começam com uma baixa sobrecarga ou sem sobrecarga, simplesmente com um palito, poderia ser um cabo de vassoura, aprendendo todas as bases dos movimentos e depois passando a fazer os movimentos com sobrecarga, certo? Então, para a metodologia de iniciação, o levantamento de peso olímpico é uma forma muito técnica de levantamento com pesos e exige grande prática específica para que possam ser observados benefícios relacionados à força, potência e velocidade. E os requisitos físicos para a execução dos levantamentos, incluindo a flexibilidade na coluna, quadris e tornozelos, podem estar além da capacidade dos jogadores de rugby. Isso é muito importante da gente observar. Ou seja, para que a técnica correta seja desenvolvida, exercícios técnicos assumem importância primordial nas primeiras sessões, certo? Muito mais do que a sobrecarga, a qualidade de movimento vai ter que ser o meu foco e a minha base nessa iniciação. Tais como agachamento profundo, remada alta em suspensão, agachamento com a barra sobre a cabeça, recepção em pé, recepção profunda, etc., vão ser exercícios muito importantes de eu fazer destrinchados para desenvolver as técnicas dessas diferentes fases dos levantamentos olímpicos e aí dar qualidade técnica para o meu atleta para depois realizar o movimento completo e colocar posteriormente a sobrecarga, certo? Os exercícios devem ser conduzidos em associação com o treinamento de flexibilidade e mobilidade, embora as próprias posições específicas do LPO podem levar ao aumento da flexibilidade, como foi observado em atletas de levantamento de peso olímpico, ou seja, só o fato de eu realizar um agachamento com a barra acima da cabeça ou com um palito acima da cabeça já pode me ajudar nessa melhoria específica da flexibilidade, mas eu posso incluir, devo incluir outros exercícios de flexibilidade e de mobilidade para o meu atleta.
O arranco com recepção profunda só deve ser executado quando o atleta estiver apto a realizar um agachamento profundo com a barra acima da cabeça, com os cotovelos estendidos, coluna reta e calcanhares no solo e quadril estável. Ou seja, é muito importante que eu teste esses atletas, que no início eu peça para ele realizar um agachamento sobre cabeça, faça uma avaliação técnica desse movimento, certo? E veja se ele tem todos esses pontos chaves para que eu consiga depois progredir com ele no treinamento. E é importante concentrar-se apenas na técnica durante o estágio inicial do treinamento. Assim, o uso do cabo e da barra descarregada é ideal para que a carga utilizada não seja tão pesada. Essa é a abordagem preferida para a introdução de padrões complexos de treinamento de força, como arranco e arremesso. O que eu tenho que usar também? Explicações do movimento, certo? Cada fase desse movimento, do arranco e do arremesso, eu tenho que explicar cada um deles, demonstrar em modelos visuais, eu posso demonstrar realizando, utilizar vídeos e outros recursos, dar feedbacks constantes para esses atletas e etc. Então, eu vou precisar de todos esses recursos para desenvolver essa capacidade de movimento nos meus atletas. É a partir de uma abordagem com exercícios modificados que o técnico ensinará as partes componentes, construindo e refinando todo o movimento, se esse for o objetivo desejado. Ao enfatizar essa fase na abordagem do treinamento, deve-se usar uma carga muito leve até que o técnico observe melhorias na técnica e na coordenação, na estabilidade e na força dos movimentos nas primeiras sessões, certo? Ou seja, o que seria isso? É o destrinchar o movimento em partes, colocar uma sobrecarga muito baixa e fazer com que ele entenda cada fase do movimento. Então, por exemplo, no arranco, a gente poderia dividir a primeira fase do movimento, um levantamento terra com pegada aberta até o quadril, certo? A gente poderia destrinchar esse movimento num segundo movimento, com a barra saindo do joelho, estendendo joelho, quadril e tornozelo, realizando a tripla extensão, que a gente fala de membros inferiores, trazendo a barra até a altura do externo, mais ou menos, certo? E a terceira fase de movimento seria, por exemplo, tirar do quadril e receber acima da cabeça. Num estágio inicial, eu poderia receber acima da cabeça numa posição em pé ou com um agachamento não muito profundo e depois, com o palito acima da cabeça, fazer com que o meu atleta agache profundamente. Ou seja, nesse caso, eu teria dividido o movimento de arranque em 4 movimentos, parcelado ele em partes e fazendo séries longas de 4 movimentos cada um, por exemplo, para que o meu atleta jovem pudesse entender. Então aqui a gente tem um vídeo dos atletas jovens, era uma categoria juvenil, e essa é a primeira semana de introdução no treinamento de LPO deles. Isso foi no ano de 2018, se não me engano, ou 2017, e eram jovens que estavam entrando para uma academia de rendimento, que eu trabalhava como preparador físico lá na cidade de Curitiba. Então aqui, ó, a gente está realizando os movimentos, certo? Parcelados, eles estão fazendo um movimento de aprendizado do arremesso. Então, ó, parcelei ele, estou fazendo 2 repetições de cada, com só o palito, para que eles consigam entender os movimentos e começar a ter qualidade, certo? Então, ó, mais um exemplo, dando feedback constante, faz o levantamento terra, a recepção em pé, mais uma repetição, certo? Buscando a qualidade da postura, do movimento, um treino bem pausado. Então, bem a introdução da introdução do treinamento, dando bastante tempo para que eles consigam assimilar as coisas, certo? E buscando o entendimento inicial do movimento e sabendo cada fase do movimento. Aqui a gente já tem um segundo exemplo, realizando já algumas semanas depois o movimento só com a barra sem nenhuma sobrecarga. Além da barra, focando também em várias repetições, ó, faz um levantamento terra e uma recepção baixa e uma tesoura, já executando o movimento de arremesso, certo? Algumas repetições para entender o movimento. E a gente já vê uma melhoria no padrão de movimento e na execução do exercício. Aqui a gente tem um outro exemplo, só com a barra também, algumas semanas depois. Realiza ó, o movimento parcelado, remada alta, recepção baixa, agachamento sobre cabeça. Tudo com qualidade, calcanhares no chão, joelho e quadril estável. E está começando a introdução do treinamento de LPO.
Aqui, algumas semanas depois, já, ou alguns meses, para ser mais preciso, talvez 2 meses depois, já realizando os movimentos com sobrecarga, ainda uma sobrecarga baixa, mas fazendo com que eles entendam o movimento e devagar implementando a sobrecarga e melhorando a qualidade de execução dos movimentos, certo? Exige muita pausa, exige trabalho, feedbacks diários, mas com o tempo eles vão absorvendo, e se eu construo uma base de levantamento olímpico nessa idade, depois eles vão estar prontos para fazer os movimentos do alto rendimento, certo? Mais um exemplo, ó. Um atleta nosso, ainda tem melhorias a serem executadas no movimento, mas tem um bom padrão, já com uma sobrecarga de certa maneira elevada, tentando atingir sua carga máxima para esse movimento. Tem a falha, tudo bem, certo? Executou o movimento, se desafiou na última série, fez com muita qualidade o movimento, não concluiu, mas está buscando a melhoria. Carga ótima. Qual é a carga ótima para eu utilizar no meu treinamento de potência? Então, à medida que a força gerada por um músculo aumenta, sua velocidade de contração diminui, certo? Ou seja, quanto mais pesado, menos velocidade eu vou conseguir imprimir nesse movimento. Para alcançar resultados específicos, são necessárias cargas de treinamento específicas. Então, portanto, há uma carga ideal no que se trata dos componentes de força e velocidade para que seja obtida uma potência de pico, certo? Que seria a maior relação que a gente pode encontrar entre a força gerada e a velocidade do movimento. Geralmente, acredita-se que a geração do pico de potência pode ocorrer em cargas de 10 a 80% da capacidade máxima de um RM, ou seja, uma gama muito ampla de carga que eu posso utilizar para tentar alcançar esse pico de potência, certo? Isso depende de fatores como a musculatura trabalhada, a natureza dos exercícios uniarticulares ou multiarticulares, bem como o status de treinamento dos atletas, experiência de treinamento e níveis de força. Baker, em 2001, mencionou que atletas mais fortes tendem a produzir o pico de potência em cargas relativas mais baixas do que atletas mais fracos. Por que isso? Porque como ele é muito forte, ele não precisa de uma carga, ele não é tão dependente da força gerada, ele é mais dependente da velocidade do movimento para gerar o seu pico de potência. Também foi relatado que participantes com menor capacidade de geração de força produziam um pico de potência e uma carga percentual mais alta, ou seja, 80% do RM do que atletas mais fortes nos exercícios de LPO. Ou seja, me parece que quanto mais forte eu sou, mais dependente eu fico da velocidade de contração dos movimentos e não da força aplicada em si. Outro fator que pode influenciar na geração do pico de potência é a experiência de treinamento. Winchester relatou que os percentuais de carga máxima para a produção do pico de potência mudaram de 70% para 50% de uma repetição máxima após 4 semanas de treinamento técnico. Ou seja, quanto mais refinada é a minha técnica e mais experiência eu tenho no treinamento de potência, menor é a carga que eu preciso utilizar, porque eu consigo executar isso com uma velocidade muito grande, muito maior do que no começo. Então, basicamente, as adaptações que me geram benefícios para a potência são as adaptações relacionadas à velocidade. Quanto maior a velocidade de movimento que eu consigo imprimir, mais eu vou conseguir produzir potência. Além disso, vários autores mostraram que a geração do pico de potência durante o LPO é alcançada entre 50% e 90% da capacidade máxima em um arranco ou um arremesso, ou seja, eu não preciso estar utilizando sempre cargas máximas nos movimentos. Assim, parece que a utilização do LPO com cargas máximas não é um pré-requisito para otimizar a produção de potência durante o treinamento. Além disso, o uso de cargas moderadas é eficaz na otimização do pico de potência durante as variações de movimentos do LPO, certo? Em relação às amplitudes de movimento, eu preciso sempre realizar em máximas amplitudes, a gente falou isso alguns slides atrás, quando a gente falou do treinamento de força máxima, e agora vamos ver como é que funciona no treinamento de potência e no LPO. Em relação à amplitude dos movimentos, estudos recentes mostram que grande potência pode ser gerada usando variações dos levantamentos, como arranque em suspensão, o arremesso em suspensão e recepção do arremesso em suspensão em pé, né? Que é recebendo aqui e não agachando completamente. Uma vez que os mesmos podem produzir um pico de potência igual ou, em alguns casos, maior do que quando comparados aos movimentos tradicionais do levantamento olímpico.
Uma vez que o objetivo de um exercício seja gerar movimentos de alta potência, com a suposição de que tal treinamento aumentará a potência e a velocidade do jogador, que a gente falou no começo, que é atender as demandas, tornar ele mais forte, mais veloz e mais potente, as variações de exercícios do levantamento de peso olímpico com menores amplitudes parecem ser eficazes. As variações do LPO com menores amplitudes podem ser atrativas para o jogador de rugby, já que não exigem que o mesmo agache profundamente, ou seja, meus jogadores que ainda têm uma mobilidade reduzida, primeiras linhas que não conseguem agachar tão profundo, porque são muito grandes e muito pesados, ou jogadores voltando de uma lesão, podem utilizar esses movimentos com amplitude reduzida. Além disso, completar um agachamento profundo com a barra acima da cabeça pode ser um desafio difícil e, portanto, o arranco completo pode não ser completado com segurança por esses jogadores pesados ou que têm uma falta de mobilidade. Certo? Aqui mais um exemplo, ó, dos jogadores lá daquela academia treinando, já com uma sobrecarga considerável, boa posição de saída da coluna, certo? Barra raspa na canela, e ele faz uma recepção em pé que a gente falou, faz um arranco-força, que seria com um agachamento bem reduzido, né? Vamos ver mais uma vez essa repetição. Então, vocês podem observar que ele está utilizando uma sobrecarga abaixo da sobrecarga máxima dele, certo? Justamente para que ele não precise agachar tão profundo e consiga gerar um grande pico de potência nessa recepção em pé dele. Aqui nós temos um outro exemplo, realizando o mesmo movimento de arranco, boa posição de saída, também uma recepção praticamente em pé, ele não agacha completamente para realizar o movimento, até porque a carga não está próxima da carga máxima dele. Então, não exige que ele agache profundamente, certo? Mesmo garoto, fazendo agora uma repetição de arremesso. E nessa repetição, já realiza a recepção baixa e o movimento completo. Ou seja, eu posso me utilizar de diferentes variações dos exercícios com diferentes sobrecargas, justamente porque o treinamento ele me coloca uma diferença de sobrecarga muito grande. Então, alguns dias eu tenho que colocar estímulos com menor sobrecarga, maior velocidade. E em outros dias eu preciso colocar estímulos com maior sobrecarga, uma velocidade reduzida, mas uma boa qualidade de movimento. Aqui, ó, outro garoto também. Faz a pegada de arranco, procura uma boa posição de saída. E realiza um movimento de arranco com segurança, que é o mais importante dentro do treinamento. Aqui, ó, já realizando um arranco nesse dia, tentando alcançar uma carga próximo da máxima, certo? E o garoto já realiza com uma carga considerável, fica feliz por isso, eles começam a pegar muito gosto por esse tipo de treinamento, e é muito bacana ver como a evolução ela é nítida quando a gente realiza esses treinamentos de maneira constante. Ó. Mais uma vez, uma carga maior ainda, posição de saída não é a ideal, mas mesmo assim ele consegue realizar a repetição, e nesses momentos o treinador deve sempre estar dando um feedback para ele. No caso, eu falei para ele no começo, arruma as costas, ele não realizou porque já estava iniciando o movimento, mas eu dei um feedback, e eu filmava também nessa época justamente para mostrar o que eu falei no começo, o modelo visual. Depois da execução, eu poderia chamar o garoto e falar para ele, o que você avalia aqui na tua repetição que você pode melhorar, e questionar ele e dar dicas para ele. Nesses aspectos técnicos pode ser muito importante no começo. E aqui o que a gente estava falando, ó, da metodologia búlgara, eu também gostava muito com eles de utilizar o seguinte, o movimento do LPO, ou seja, um arranco, um arremesso, uma recepção em pé, e depois fazer um treinamento de potência. Então, esses garotos começaram pulando 2, 3 caixotes, certo? E aqui a gente já observa uma mudança no desempenho, assim, que eles melhoraram muito a potência, faziam algumas metodologias búlgaras e conseguiram um aumento de potência muito considerável. A gente vai observar aqui, ó, um garoto de 16 anos, certo? E já conseguindo saltar uma altura considerável. Ainda não para em cima das anilhas, porque ele se desafia. Na segunda repetição consegue, mas tem uma geração de potência muito considerável aí no movimento desse garoto.
certo? Então, essas metodologias devem ser constantemente utilizadas e incluídas no seu treinamento para que você atinja os seus objetivos específicos do jogo de rugby. Agora vamos falar um pouquinho de circuitos. Segundo a World Rugby, por que circuitos são interessantes no treinamento de força? Porque ela atende vários jogadores ao mesmo tempo, ou seja, tem uma academia com equipamentos limitados, eu preciso atender esses jogadores. Se eu fizer uma série de quatro séries seguidas no supino reto, eu vou demorar 2 horas com o meu plantel dentro da academia. Eu não posso, eu preciso que o meu treino seja tempo eficiente, certo? Também porque os circuitos são variáveis, têm variáveis facilmente manipuláveis, ou seja, eu posso manipular o tempo de execução, o tempo de intervalo, a sobrecarga utilizada, o número de exercícios, o número de séries. Então, alterando qualquer uma dessas variáveis, eu consigo fazer adaptações muito bacanas no meu treinamento. Isso torna ele muito, muito bacana e muito eficiente de ser utilizado e muito prático em equipes grandes. Podem ser variáveis ou atender às demandas específicas, ou seja, eu tenho uma grande variedade de coisas que eu posso fazer. Circuitos com força pura e potência, como eu falei da metodologia búlgara, um exercício de força pura de membros superiores, força pura inferior, um exercício de abdominal e eu volto ao início da minha série, e exigem pouco equipamento. Então aqui, ó, é um treinamento em circuitos lá daquela mesma turma, certo? Sem equipamento algum, realizado no campo. Eu tinha cordas e estava fazendo um começo de uma base. Tinha umas cordinhas, então estava começando a ensinar agachamento sobre cabeça, fazendo uma flexão de ombros, o pessoal fazendo uma lombar, um avanço lá na frente. Então, sem equipamento nenhum, eu já estava começando a estimular a minha turma a fazer movimentos de força, tentando corrigir as técnicas e atendendo um grande número de jogadores ao mesmo tempo, no meu próprio gramado. Então, falando agora um pouco mais de periodização anual. O que a gente deve olhar na nossa temporada, por exemplo? Vou dar um exemplo, vou abrir para vocês o que a gente fez no macrociclo de preparação do Melina no primeiro semestre do ano passado, que foi um ano de pandemia, no qual a gente ficou confinado aqui, a gente fez uma bolha e pôde treinar com bastante tranquilidade em cada período exatamente o que a gente queria, porque a gente não tinha um calendário competitivo que a gente precisasse atender. Então, nosso macrociclo de preparação nesse primeiro semestre, basicamente tentando atingir os nossos objetivos, ó. Então, aqui tem o nosso mês, o nosso período, a nossa etapa, os nossos objetivos de força, os nossos objetivos metabólicos, os nossos objetivos de coordenação, de prevenção de lesões e técnicos e táticos. Então, a gente coloca cada mês os nossos objetivos, o que a gente quer galgar, certo? E depois faz um planejamento mês a mês disso. Então, uma coisa muito interessante é na minha temporada, se eu tenho uma competição, por exemplo, em julho, é eu pensar minha temporada de trás para frente. O que eu quero que meu time esteja entregando em julho, certo? Então, eu preciso que eles estejam entregando um nível de força X, um nível de potência Y, um nível de preparação física desejado. E aí eu vou destrinchando para trás o que eu vou fazer, os meus passos para como eu vou chegar nesse objetivo final, certo? Eu gosto bastante de pensar na periodização dessa maneira. Então, por exemplo, janeiro a gente estava num período de transição, voltando de férias, e há uma etapa geral, preparação física geral, onde eu tenho que dar os estímulos mais variados para as jogadoras. Então, meus objetivos de força eram adaptação anatômica, um pouco de hipertrofia, um pouco de ganho de resistência, educativos de LPO, como a gente viu, eu passei, era o começo do meu trabalho aqui, então eu passei educativos de LPO, assim como eu fiz com aqueles jovens de Curitiba, pliometria de baixo impacto, certo? Objetivos metabólicos, construir uma base aeróbica, porque elas estavam chegando de férias, então eu construiria essa base aeróbica no começo da temporada para depois fazer movimentos e corridas de mais alta potência. E aí os objetivos de coordenação de corrida e agilidade. E abaixo ali vocês podem observar os objetivos técnicos também, que era da comissão toda, certo? Mas falando mais específico na preparação física, ó, no segundo mês, eu busquei as mesmas valências nos objetivos de força, porque eu precisava de um período mínimo de 8 semanas para que elas conseguissem aprender os movimentos do LPO, para eu conseguir começar a implementar cargas maiores e depois começar a utilizar efetivamente o LPO dentro das minhas sessões, não só uma sessão inteira de LPO, como foi no começo, mas colocar blocos de LPO nas minhas sessões de acordo com o meu interesse, certo?
E daí, ó, em fevereiro, a gente já buscava nos objetivos metabólicos construir essa base aeróbica, ainda continuar trabalhando essa base aeróbica e começar a construção de uma base anaeróbica também. Em março, a gente já busca, ó, já é uma preparação especial, porque a gente teria competições em vista, então eu estava prevendo que seria em maio, junho, então a gente já precisava começar a treinar algo mais específico. Depois disso não aconteceu por conta da pandemia, a gente foi também adaptando o calendário em relação às coisas que aconteciam naquele momento, certo? Mas em março a gente já começou a ter os objetivos de força, que eram hipertrofia, força pura, desenvolvimento de LPO ainda, e pliometria de médio impacto, já que fazia um período de mais de 8 semanas que a gente estava trabalhando pliometria de baixo impacto. E já no objetivo metabólico, a gente tinha o objetivo de aumentar a potência anaeróbica e começar a desenvolver velocidade. Em abril, mesma coisa, a gente estava lá, ó, fazendo força pura já, porque eu tinha feito uma base anterior de 12 semanas com sobrecargas mais baixas, e aí comecei a introduzir as cargas mais altas, então fazer uma base de força pura, um pouco de hipertrofia, um pouco de potência, desenvolvimento de LPO e pliometria de grande impacto. Então era um grande conteúdo. Como que eu incluo esse grande conteúdo, essa grande gama de conteúdos dentro do meu treinamento? Eu posso fazer dias visando diferentes capacidades de força. Então, uma coisa, por exemplo, treinando 4 dias na semana, 4 dias de força na semana, como foi essa época. Eu gostava de colocar um primeiro dia de desenvolvimento de força pura, certo? E de potência. Ou seja, fazer um bloco de exercícios de LPO, um bloco de exercícios de metodologia búlgara, ou seja, um movimento de LPO parcelado com uma pliometria, e terminava o treino fazendo um biset de supino reto e agachamento com cargas próximas da máxima. E no dia seguinte, eu trabalhava um pouco mais de força pura, por exemplo, no levantamento terra, um cluster, não uma sobrecarga tão alta nesse segundo dia, e terminava fazendo um biset, um triset, alguma coisa mais voltada para hipertrofia no dia 2 de treino. Descansava no dia 3 e repetia esse procedimento com grupos musculares alternados ou não, dependendo do interesse, nos outros 2 dias posteriores de treinamento para de novo intervalar um dia. Então, posso manipular os meus dias de treinamento ou colocar blocos de treinamento de várias capacidades dentro de um mesmo treino de força, certo? E já nos objetivos metabólicos, ó, continuar trabalhando potência anaeróbica e velocidade, certo? E aí, em maio, ó, trabalhar força pura, potência, desenvolvimento de LPO, manutenção da resistência que a gente adquiriu no começo do ano e pliometria de médio impacto. Ou seja, nesse período eu já estava focando muito mais no desenvolvimento de força pura e potência, que é mais específico do rugby, certo? Já não estava mais fazendo hipertrofia, porque isso já tinha feito na minha base do ano. Já tinha feito no começo do ano, então agora não era a hora mais de trabalhar hipertrofia. Era hora de trabalhar, né, a transformação dessa massa muscular que eu ganhei nesse período inicial em uma geração de força maior e uma geração de potência maior, certo? Em junho, desenvolvimento de potência, manutenção da força pura, já visando mais potência do que força pura nesse mês, desenvolvimento ainda de LPO, pliometria já de alto impacto e manutenção da resistência muscular adquirida anteriormente. Então, como que eu fazia essa manutenção só da resistência? Eu colocava 1 ou 2 vezes na semana, no fim do treino da musculação, uma série, por exemplo, de 4 exercícios, 10 repetições e 5 séries no menor tempo possível. Mas isso durava 10, 12, 15 minutos de execução, o que é um tempo parecido com um jogo de Seven, executando um circuito pesado, e atende às demandas do jogo num pequeno bloco curto, num curto espaço de tempo, certo? Em julho, já a gente estava no período especial, trabalhando prioritariamente daí potência e força pura, desenvolvimento de LPO e pliometria de alto impacto e manutenção da resistência, certo? Então, de acordo com o que a gente vai vendo e passando a temporada e refazendo os testes e olhando para onde eu quero levar a minha equipe, o que eu preciso melhorar ou o que eu quero melhorar mais de acordo com a minha proposta de trabalho, eu vou planejando o meu macrociclo, certo? Depois de planejar um macrociclo, a gente pegava assim, esse macrociclo, olhava os mesociclos, o que eu tinha pleiteado para aquele mês, certo? O que era meu planejamento, quais os objetivos que eu queria atingir. Então, por exemplo, coloquei o exemplo de fevereiro aqui, ó, no qual está no período geral, né, etapa preparatória. E aí, ó, aqui eu colocava por semana, os dias da semana, quantas semanas eu tinha, e para atingir esses objetivos aqui, o que eu ia fazer, ó?
Então, era uma semana de acumulação, nesse caso, 2 de choque e uma regenerativo, que era a distribuição da minha carga ao longo das semanas. E eu ia fazer base aeróbica com jogos, por exemplo, dentro do treino, blocos longos de jogo metabólico, educativos de LPO, pliometria de baixo impacto, circuitos de adaptação anatômica, base anaeróbica, coordenação de corrida e escada de agilidade, certo? Esses seriam os recursos utilizados nessa semana para que eu conseguisse atingir os meus objetivos, e aí eu tinha que me virar para distribuir isso nas sessões e para atender essas demandas que eu queria atender, certo? E para atingir esses objetivos que eu queria, que eu havia galgado, certo? Então aqui, a gente tem uma semana de acumulação, 2 de choque e uma regenerativa onde eu tirava bastante a carga para deixar que elas se recuperassem bem e ir para o próximo mesociclo. E aqui o exemplo de uma semana. Então, por exemplo, como que eu atendia isso? Segunda de manhã, a gente fazia um aquecimento de LPO, fazia exercícios só de mobilidade com o palito para o aquecimento do LPO, fazia posições básicas só com o palito, fazia um complex com uma sobrecarga determinada, outro complex de LPO e um circuito no final, dando uma pitada de resistência muscular. Na segunda tarde, fazia essas isometrias para o aquecimento do treino da tarde, para atender aqueles objetivos de prevenção de lesões, que era fazer bastante isometria, bastante trabalho de core, fazia trabalho de mobilidade, trabalho de força, né, em força calistênica já no campo, uma propriocepção e coordenativos de corrida, e metabólico fez um RAST 6 tiros de 30 metros. Então, aí eu ia distribuindo a minha semana ao longo desses dias e atendendo às minhas necessidades. Já no segundo dia, como eu falei, de manhã eu já fazia um aquecimento diferente e um circuito de adaptação anatômica com um circuito de vários exercícios querendo atingir os objetivos mais voltados à hipertrofia e resistência muscular, certo? Então, aqui segue o plano da semana, como era dividido, e aí conseguia distribuir aqueles objetivos mensais nas semanas e posteriormente nos dias. Pessoal, muito obrigado por assistirem às aulas. Essa foi a última de 5 aulas realizadas através do projeto Movimentar da Secretaria do Estado de Mato Grosso. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Em breve vou estar abrindo também salas para a gente discutir isso e abrindo umas lives para quem assistiu às aulas, a gente poder trocar ideias e falar sobre mais assuntos relacionados ao treinamento. Agradeço muito a aprovação do meu projeto lá na Secretaria. Muito obrigado ao governo do Estado de Mato Grosso e eu espero que o público do rugby aproveite o conteúdo que foi colocado nessas aulas. Até breve e muito obrigado de novo.